Você é feliz? Você consegue dizer de forma bem clara: eu sou feliz? E se você consegue fazer essa afirmativa, eu tenho uma outra pergunta muito pertinente: o que te faz feliz? Você consegue me dizer com exatidão a razão que te leva ao estado de contentamento ou de alegria? Se nós fizermos uma avaliação bem rápida, objetiva e sucinta, veremos que basicamente a nossa felicidade é resultado ou fruto da ausência de algum tipo de sofrimento ou da ausência de algum tipo de falta. Somos felizes porque talvez não estejamos passando por dificuldades, somos felizes porque ganhamos ou adquirimos alguma coisa, somos felizes porque algo bom ocorreu e isso gerou um contentamento, esse contentamento produziu aquilo que naturalmente chamamos de alegria ou de felicidade. Se você entende assim o seu estado de felicidade, então você concorda comigo em um ponto: a sua felicidade depende diretamente daquilo que ocorre ao seu redor e de fato te beneficia ou de alguma maneira traz a você algum tipo de satisfação externa que sacia a sua necessidade, desejo, vontade momentâneo, mas que ainda assim, sendo momentânea, é útil, importante e necessária. Esse pensamento da satisfação humana através de recursos externos é basicamente o conceito de sobrevivência. Se tenho fome, como, logo a comida é muito boa. Se eu estou com muita fome e o cozinheiro é muito ruim, no momento que eu me sento a essa mesa, eu considero aquilo que eu estou comendo o melhor dos banquetes, porque a minha fome faz com que eu enxergue o que me é oferecido como o melhor alimento que já foi feito ou que já foi oferecido para mim, porque a minha necessidade determinou o valor, o significado daquilo que eu recebi. Se o homem se mantém preso a essa necessidade, ele vai sempre encontrar na satisfação a sua felicidade. Se eu conseguir algo que eu desejo, estou muito feliz. Se eu não conseguir algo que eu desejo, estou muito triste. Se eu pude de alguma forma alcançar êxito em algo que eu defini como um projeto de vida, eu digo: a alegria tomou conta do meu coração. Se eu conseguir construir, eu vou dizer que o final daquela edificação me tornou um homem mais feliz do que eu era. Basicamente, nós definimos que todo o processo de contentamento, alegria, satisfação ou qualquer outra palavra que queiramos usar para distinguir isso é sempre fruto do consumo de alguma coisa. Então a alegria é produto ou resultado de uma cultura de consumo. O quanto mais eu consumo, mais feliz eu estou. O quanto menos eu consumo, mais infeliz eu estou. E como eu sei que consumir me traz alegria, não é difícil que eu me torne um consumista, ou alguém que busca vorazmente adquirir, se alimentar, comer, se beneficiar, conquistar ou reunir coisas que no fim das suas somas e no fim dos seus acúmulos se tornam aquilo que mais me alegra e contenta. Se pensarmos dessa maneira, diríamos: em uma sociedade capitalista, liberal, dentro do aspecto econômico, o estímulo é sempre esse: capital e aquisição. Mas dentro da ideia, o que representa a felicidade? A gente vai ouvir que a felicidade é subjetiva, e o fato de uma sociedade liberal ser estabelecida vai dar a cada indivíduo o acesso ou a oportunidade de ter os seus desejos satisfeitos. Porque se eu sou livre para buscar o que eu quero, a minha liberdade me dá o direito ou o acesso ao alcance daquilo que eu julgo ser bom para mim. Se para ele uma prancha é uma aquisição que o alegra, a ideia liberal
que dá a ele o poder de compra faz com que ele acredite que quantas mais pranchas ele tiver, mais feliz ele vai ser. Só que em contrapartida, o que o Márcio quer adquirir dentro dessa cultura liberal é, sei lá, relógios. Ele é um colecionador de relógios. Então, se ele consegue comprar um Rolex, ele é um cara muito feliz, porque a felicidade dele se baseia na aquisição de relógios. A Vanessa, bolsas. A Kelly, brincos. Cada um a sua verdade. Então quer dizer, pastor, que a melhor cultura é a liberal. Será que é? Não, eu discordo. Eu tenho um pensamento um pouco divergente disso, e eu acredito que todo indivíduo, na verdade, deveria ter acesso àquilo que é básico. E o básico é o essencial, e o essencial deveria ser o que supre o estado de contentamento. Se você tem o mesmo prato de arroz que o Gabriel, seja feliz, porque o Gabriel, você e todos nós temos acesso à mesma porção, o mesmo arroz, a mesma porção de carne. Então a alegria é comum, porque todos têm a mesma coisa. Isso diriam, por exemplo, os comunistas, que a alegria é fruto do acesso a um bem ou um estado comum de acesso, onde todos têm o mesmo grau de oportunidade, e isso deveria ser a alegria verdadeira, porque a outra alegria capitalista é ruim. Não, a alegria talvez aparente ou meramente essencial, sobrevivente dos comunistas está errada. Não, os capitalistas que só pensam em consumir coisas estão errados. Você nota que esses grupos ideológicos que são hegemônicos no mundo apresentam um estado de alegria, de necessidade e satisfação da humanidade de uma forma muito própria. E nós compramos isso. Basicamente, em uma sociedade polarizada, onde existem dois extremos, ou nós acreditamos que ter muito nos faz bem, ou nós acreditamos que o pouco já nos faz bem. Mas eu diria, será que está certo esse conceito? Se você me disser que sim, não importa qual dos lados você defende, eu particularmente te diria, você está errado. Ter muito não te torna tão feliz quanto você acredita, até porque o estado de consumo vai fazer com que você queira mais. Esse é o princípio básico do consumo. E ter apenas aquilo que você precisa, no aspecto de sobrevivência, também não vai te fazer feliz, porque provavelmente você vai ter algum tipo de desejo, ambição, diferente da ganância, um desejo até justo, que você não vai ter direito de satisfazê-lo. Por quê? Porque todos só podem ter a mesma coisa. E se todos só podem ter a mesma coisa, você não vai poder receber nada que o difira do seu amigo. Então, no fim, acreditar que a nossa felicidade é produto do meio, ou daquilo que nós recebemos do meio, é um grande equívoco. Por quê? O ser humano é constituído corpo, alma e espírito. Se você alimentar apenas duas dessas características, você vai ser satisfeito? Não. Até porque se nós temos, em tese, 3 estômagos para nos satisfazer, para que eu esteja de fato satisfeito, eu tenho que alimentar os 3. Ter tudo não me satisfaz. Ter aquilo que eu preciso não me satisfaz. Logo, a satisfação do homem não vem no agrado ou no benefício da sua carne, e nem no agrado e no benefício da sua alma. Porque a carne nem sempre se comunica com a alma, e nem sempre a alma se comunica com a carne. E quando se comunica, nem sempre se comunica bem. Por que razão? A Bíblia diz que tanto a nossa carne quanto a nossa alma estão mortos, por conta das nossas condições pecaminosas, degradadas, degeneradas, o termo que você quiser dizer. Então, se eu determinar aí, acreditar que o meu corpo define minha felicidade, ou minha alma define a minha felicidade, quando eu falo alma é pensamento, eu vou cometer um grande equívoco, e eu vou ser uma pessoa infeliz, porque eu estou buscando a felicidade num lugar errado. Aí talvez, curioso como você é, você pega a Bíblia, tipo, Deus vai falar comigo hoje, você abre em qualquer lugar, e cai em Mateus capítulo 5, aí você começa o texto lendo, a partir do versículo 3, bem-aventurado, aí você descobre, esse texto é para mim, tenho certeza que Deus queria falar comigo, porque a palavra bem-aventurado, ela é
traduzida dessa forma, mas poderia ser traduzida de uma outra maneira, que seria mais do que feliz. Mais do que feliz é aquele. Mais do que feliz é aquele. Você vê do versículo 3 ao versículo 11 de Mateus capítulo 5, a descrição proveniente dos ensinos de Jesus sobre aquilo que ele reconhece ser a verdadeira felicidade. Talvez você lendo os primeiros versos vai pensar: pronto, a verdadeira felicidade é para os pobres, é para aqueles que não têm, para aqueles que sofrem, porque aí está. Só que você percebe algo nessa bem-aventurança? Você nota que essa alegria incomparável presente no texto, não precisa pôr ainda não. Essa alegria incomparável presente nesse texto, ela não faz menção sobre aquilo que você ganha. Você está errado, pastor. Lógico que faz. Fala que o bem-aventurado fulano vai conseguir aquilo, então quer dizer que a minha necessidade vai ser suprida. Na verdade é o oposto. Quando você faz uma leitura crítica de Mateus capítulo 5, você descobre, por exemplo, que você primeiro vai ter que chorar para você ser consolado. Logo, a sua necessidade não vai ser suprida, porque você chorou, mas o seu choro vai ser enxugado, porque Deus vai proporcionar para você aquilo que você talvez não tenha percebido que é valioso. E é aí que a bem-aventurança bíblica destoa de toda a construção humana, seja ela daqueles que acreditam que tenham que ter muito, seja ela daqueles que acreditam que tenham que ter pouco. Por quê? Não é sobre se temos ou não temos. A bem-aventurança, na verdade, é o registro ou a confirmação da presença ou da interferência de Deus nos diferentes momentos da nossa vida, atribuindo a Ele, e mais especificamente, a sua presença nos diferentes momentos da nossa vida, a razão ou o motivo da nossa verdadeira alegria. Mas pastor, as bem-aventuranças não estão presentes apenas no Novo Testamento? Se você acredita nisso, eu vou dizer, você está enganado. Abra a tua Bíblia, por favor, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 33, no versículo 29. Você vai perceber que o termo ou a ideia das bem-aventuranças era um conceito comum para o povo judeu. Ser mais do que feliz não era uma ideia nova, não era algo que estava sendo apresentado pela primeira vez. No versículo 29 de Deuteronômio, no versículo 29 do capítulo 33 de Deuteronômio, você vai ler o termo feliz, mas ali você pode colocar bem-aventurado. Vê se na Almeida Fiel, que é a que a gente usa sempre. Obrigado. Bem-aventurado tu, ó Israel. Quem é como tu? O povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada da tua majestade. Por isso os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás sobre as suas alturas. Você é feliz por quê? Porque você é a espada ou o escudo de Deus? Esse texto diz que o povo judeu ou a nação de Israel é mais do que feliz, porque eles são um povo salvo pelo Senhor, e que identifica a razão da sua alegria não em serem poderosos na guerra, capazes tanto de atacar quanto de se defenderem, fazendo com que os inimigos tenham medo deles. Na verdade, a alegria incomparável presente no coração do povo de Israel é proveniente de algo que vai além de qualquer realização humana, qualquer construção natural ou qualquer manifestação de força e poder. A verdadeira alegria presente no coração do povo israelita é a de que eles são o povo salvo, e não apenas salvo pelo Senhor. Então não é sobre aquilo que eles são capazes e competentes.
é sobre aquele que está com eles e os capacita e prepara para tudo que eles irão ou estarão por viver. Quando você desassocia a ideia de alegria completa, de tudo aquilo que está ao seu redor, seja interferindo em você, ou se tornando posse, bem, ou conquista pessoal, você descobre que de alguma forma, a queda do homem tirou de nós a verdadeira perspectiva de satisfação e de alegria. Porque no Éden, basicamente, havia apenas trabalho. A função dada a Adão e depois multiplicada, dividida com Eva, estava diretamente ligada à ideia do ofício de trabalho. Eles trabalhavam. Qual era o papel de Adão? Nomear tudo aquilo que havia como organismo vivente, seja árvores ou animais, lavrar e guardar. Eles teriam que trabalhar e muito, amém ou não? Lavrar e guardar. E isso se estenderia a quem? A Eva, depois que ela se torna a sua auxiliadora. Mas havia um momento especial, ímpar no Éden, que destoava de tudo e que se tornava a satisfação diária de Adão e de Eva. E isso acontecia em que momento? Na viração do dia, que para o povo judeu um dia se finda às 18 horas ou 6 horas da tarde, quando a partir dali já é novo dia. Para Adão e para Eva, o melhor momento do dia não era o momento onde se cumpria aquilo que Deus lhes havia mandado: crescei e multiplicai-vos. A relação sexual não era a razão de maior satisfação. Na verdade, o espírito humano e a nossa constituição só era plenamente satisfeita na criação, quando Deus se manifestava, e na viração do dia Ele ia ter com Adão e Eva, e ali eles desfrutavam dessa presença, que era capaz de satisfazê-los de maneira total e completa. Eu estou sendo redundante, porque total e completo é a mesma coisa, mas é uma afirmação. A percepção do homem de satisfação nunca esteve em outro lugar. Apesar de sermos projetados para o trabalho, para o ofício e para a realização de coisas, a nossa verdadeira felicidade nunca foi sentenciada por aquilo que podemos adquirir ou por aquilo que simplesmente ignoramos. Não é sobre aquilo que permeia a minha vida, que de alguma forma está ao meu entorno. A minha verdadeira felicidade é produto de uma presença, e essa presença é a do Senhor, porque vai ativar aquilo que vivifica a nossa alma e o nosso corpo, que é o Espírito. A Bíblia não pede para que a gente se revista do homem interior? Quem já viu isso? Já viu isso? Alguém já leu isso? Aqui? Já? A Bíblia não pede para que a gente se revista do homem interior? Quem é esse homem interior? A sua alma? A sua carne? Quem que é esse homem interior? O teu espírito, vivificado por Deus. E que ao vivificar o seu espírito, na verdade vivifica todo o seu corpo. Sendo ainda a carne inclinada ao pecado, ela é vivificada pela presença de Deus. A nossa alma vivificada pela presença de Deus, sendo ela transformada, os nossos corpos sendo postos sobre a tutela e o cuidado do nosso espírito. Então tudo aquilo que o homem tem perseguido como felicidade é um sofisma, é uma mentira, é uma enganação, e que gradualmente só consegue agregar cada vez mais um número elevado de pessoas que acredita que a satisfação das suas vidas é produto ou resultado da aquisição de bens ou da distribuição de bens. Mas não. A maior alegria de alguém é enxergar Deus presente nas diferentes situações da sua vida,
em Deuteronômio 33, 29, é tornar a nação de Israel poderosa como uma espada e como um escudo. O que torna eles felizes é serem espada e escudo? Não. O que torna os felizes é que são salvos pelo Senhor, e que por consequência é escudo do seu socorro e a sua espada. Na verdade é Deus que interfere diretamente na história desse povo, e não o próprio povo. Tá bom, pastor, você pegou um versículo que está falando bem-aventurado, Salmo 65, do versículo 4. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos fartos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Mais do que feliz, alegre, num estado de êxtase, é aquele que é escolhido e tem a oportunidade de se achegar ao Senhor. Salmo 34, 8. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele, mais do que feliz é aquele que tem a certeza em Deus. Você começa a perceber que a nossa felicidade não está desassociada da pessoa de Deus. E mesmo que isso possa gerar polêmicas de alguma forma, eu ouso dizer que boa parte das nossas crises existenciais e de natureza emocional poderiam ser solucionadas através de um relacionamento correto com Deus e não religioso. Correto, de entendimento da interação entre duas pessoas, porque Deus é uma pessoa. Essa relação emocional, essa relação próxima, íntima entre o homem e Deus, pode se tornar a resposta para boa parte das mazelas do nosso coração, porque Deus é a fonte inesgotável de felicidade. Porque bem-aventurado não é só feliz, é alguém que está extremamente feliz, ao ponto de nós até transformarmos isso em uma alegria eufórica. Nossa, como eu estou feliz, saltitante. Aí se você é das antigas da igreja, daí você já lembra da musiquinha, assim como a corça anseia por águas. Mas não é música isso, é Bíblia. Como terra seca. Na verdade, o estado de contentamento humano deveria ser direcionado à alegria dos nossos corações, com aquele anseio incontrolável. Eu quero estar com Ele, eu quero me conectar a Ele, eu quero me deparar com Ele, eu quero me satisfazer nele, eu quero ter o meu coração completo em Deus, satisfeito em Deus. Eu quero entender que apesar de todos os eventos, a minha felicidade, sejam eles bons ou ruins, sempre será fruto de uma relação tão próxima e de um desejo tão incontrolável e impossível de ser contido, de que eu vou viver a minha história ambicionando uma relação pessoal, ao ponto dessa alegria tomar a minha vida e me tornar bem-aventurado, ou mais do que feliz. Salmo 84, 5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração estão os caminhos aplanados, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Quer dizer que Deus corrigiu o teu coração, porque estava cheio de imperfeições, e a nossa força, na verdade, a nossa capacidade de realização é produto do nosso relacionamento com Deus. Querido, eu estou citando esses versículos que eu quero te mostrar que a expectativa do nosso coração deveria ser fruto ou produto de uma relação completa com o Senhor, e não qualquer outra coisa, que ao invés de trazer a nós o estado pleno e completo, na verdade,
só cria em nós uma necessidade contínua que jamais vai ser suprida. Você é feliz? A partir daquilo que você escolheu como modelo e meio para a sua felicidade, você é feliz? Se estamos habituados a usar máscaras para que a gente se proteja ou proteja alguém, será que nós também não temos usado máscaras há muito tempo, fazendo apenas aquilo que aparentemente representa uma alegria genuína, quando no fim o que fazemos é apenas ocultar a verdadeira tristeza dos nossos corações, a verdadeira frustração das nossas almas, a verdadeira dor do nosso espírito, porque a gente esqueceu do nosso relacionamento com Deus, e a partir do momento que nós esfriamos, todos se tornaram culpados dos nossos fracassos, dos nossos erros, das nossas tristezas, das nossas decepções, das nossas frustrações. Você já percebeu que no seu melhor momento, você estava muito mais aberto para perdoar e relevar aquilo que no seu pior momento você quis crucificar, culpar e justificar suas tristezas e os seus sofrimentos? Você nunca parou para pensar nisso? Você nunca parou para perceber que quando você não tinha o que você queria, talvez o pior da sua personalidade foi exposto? Você nunca notou que quando a sua vaidade não era satisfeita, não importa, porque tem vaidade até dentro daquilo que deveria ser santo. Você começou a criar conceitos na sua mente que eram puramente malignos, mas sua mente permitiu que eles fossem criados, culpabilizando, responsabilizando, justificando o teu sofrimento a partir de terceiros. Me perdoe. Provavelmente as dores que você carrega nem foram causadas por outros, foi apenas o resultado da ausência de uma manifestação genuína de Deus em você, de uma presença verdadeira, eficaz e profunda. A felicidade se baseada em qualquer evento externo, ela não é felicidade, é apenas o consumo de um produto que tem como responsabilidade satisfazer, mesmo que circunstancialmente, quem eu sou, a partir talvez das piores características da minha personalidade. Mas quando eu entendo que nada disso é a fonte real da minha verdadeira alegria, da felicidade que me compara a um indivíduo mais do que feliz, eu descubro que não há o que ser posto num lugar que foi feito exclusivamente para Deus em nós. Não há nada para ser a substituição daquilo que Deus foi exclusivamente o autor, para que Ele fosse o estado pleno de satisfação. A alegria do homem não foi projetada para ser alcançada em outro lugar que não seja Deus. A alegria que nos transporta além não foi criada para ser construída por qualquer coisa que não seja o Senhor. Não foi. Porque nós não fomos criados para buscarmos a alegria, nós fomos criados para encontrarmos com ela e com ela permanecermos. Aí, pastor, mas e se a gente lê Mateus capítulo 5, eu acho? Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 5, por favor, no primeiro verso. O texto da bem-aventurança começa fazendo a seguinte afirmação: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, Sermão do Monte ou bem-aventuranças, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, aqueles que de fato andavam com ele. Havia uma multidão e havia os discípulos que ficaram muito mais próximos.
e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Esse texto apresenta basicamente o que alguns acreditam ser a ordem moral da igreja. Antes que houvesse o estabelecimento dos padrões apostólicos do que seria a igreja cristã, a gente habitualmente extrai da bem-aventurança todas as atribuições e aptidões morais que devem estar presentes em um cristão. Só que na verdade, esse texto apresenta o nosso modo de operação. Basicamente o cristão, versículo 3, ele seria munido de todas essas características. Jesus já estava apresentando àqueles que são seus discípulos e por consequência a multidão que os cercava, de que apesar do objetivo deles serem curados no que diz respeito à multidão, ou serem alimentados, ou qualquer outra coisa, o reino dos céus não possui leis terrenas, ou que se fundamentam na satisfação do homem a partir daquilo que é terreno. O reino dos céus é pautado dentro de uma outra perspectiva, aonde aqueles que entendem esse reino e realmente o buscam, podem alcançar o que julgamos ser a plena satisfação. Então entendemos que no reino dos céus, os homens que atuam na terra podem se tornar pobres de espírito, e quando diz isso, a gente pode falar sobre um indivíduo humilde, que escolhe se diminuir. Esses indivíduos, ao fazerem isso na terra, eles terão como resultado no reino o acesso ou a oportunidade de dizer: eu pertenço a essa nova realidade ou essa outra esfera, porque eu reconheço que não é deste mundo nada do que eu preciso e quero. No versículo 4, você vê um outro caminho, que fala que nós teremos problemas ao ponto de chorarmos. A tristeza nessa terra vai ser real, contudo, você vai ser consolado, porque a presença está com você. Versículo 5. Talvez diante de uma situação bélica, onde você quer esbravejar os seus direitos e defender os seus pensamentos, o que o Senhor pede para que você seja é manso, equilibrado, maduro. E ao fazer isso, você herdará a terra. Então eu vou ser dono do mundo? Não, você vai adquirir uma credibilidade elevada, porque é isso que se espera dos equilibrados, dos sábios e dos maduros. Eles começam a andar em um grau de autoridade que as pessoas acabam reconhecendo. Versículo 6, e aí por diante, nós teremos fome e sede de justiça. Se você tem isso, eu tenho fome e sede de justiça, você é feliz. Pastor, mas tem mais motivo para ter tristeza, porque a gente não vê justiça em nenhum lugar. Tenha tranquilidade, porque a sua justiça vem do reino, e Ele te fará farto dessa justiça. Você começa a contrapor necessidades terrenas através de recursos eternos, porque a verdadeira alegria para a igreja, para o cristão, para o filho de Deus, para o servo do Senhor, não é produto ou fruto de qualquer coisa deste mundo.
porque este mundo não tem a competência de satisfazer os nossos anseios. Esse mundo não tem o poder, não tem o recurso, não tem o volume para satisfazer os nossos desejos. Seremos eternos famintos, porque a nossa fome de satisfação ou de plena alegria é o fruto de uma experiência profunda com Deus, de um elo genuíno com o Pai, aonde ninguém vai poder dar aquilo que Ele quis, que apenas Ele fosse capaz de nos dar. Amém ou não, querido? Aí você percebe que os cristãos, ou aqueles que são discípulos, devem possuir toda essa compreensão de plena satisfação e de alegria. Ai, pastor, você está falando isso para mim agora? Puxa vida, minha vida não estava muito boa não. Uma tristeza, uma confusão, uma dor, um conflito. Eu estou cheio de problema. Você está cheio de problema? Mateus capítulo 4, versículo 25. Sabe que tipo de pessoa que foi atrás de Jesus para ouvir ele pregar o sermão do monte? E seguia uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, uma região de 10 cidades, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Pastor, quem eram essas pessoas? As mais sofridas e necessitadas que você pode imaginar. As pessoas que davam ouvidos à mensagem de Jesus, e era um volume muito grande, principalmente no que diz respeito a essas regiões, era um grupo de indivíduos que não tinham suas necessidades satisfeitas. Eles não estavam plenamente satisfeitos na alimentação, não estavam plenamente satisfeitos na segurança. Na verdade, eles eram súditos do Império Romano. Eles estavam sobre domínio, mesmo que brando, sobre domínio. Eles não eram indivíduos livres. Eles não tinham autonomia total, apesar de que dentro da cultura romana eles não afetavam tanto algumas práticas, mas eles não queriam e não permitiam ao ponto de estancar essas hemorragias sociais ou apagar esse fogo social, matando deliberadamente. A crucificação era uma prática normal, não apenas para bandidos, aqueles que cometiam crimes, mas também para aqueles que se tornavam um inimigo do império ou do Estado, de sítio presente em Israel. Aí Jesus observa essas pessoas e fala: eu sei que vocês estão sofrendo, eu sei que vocês estão precisando de um monte de coisa, sei que a coisa está feia para o lado de vocês, mas eu quero que vocês entendam, vocês vão chorar, mas eu vou me comprometer por estar com vocês, de enxugar suas lágrimas, você vai ser feliz. Eu sei que vocês querem a revolta, a revolução, vocês querem meter fogo em tudo, chutar o pau e arrancar Roma na marra. Nós vamos saciar sua sede de justiça. Contudo, entretanto, todavia mais, Roma vai ficar aqui. Eu sei que vocês querem partir para a violência, mas sejam mansos. Vocês vão herdar a terra, porque eu garanti essa herança para vocês. Você começa a ver que as características e as peculiaridades presentes no texto de Mateus capítulo 5, que faz menção às bem-aventuranças, elas se tornam um contraponto ao público que ouvia a mensagem. As pessoas que estavam ali, ansiosas, agora vem o Messias, o Salvador, aquele que vai apresentar um negócio, e ele já começou a falar de bem-aventurança, meu irmão. E se é bem-aventurança, a gente vai sair daqui bem, porque eu estou com fome, eu vou ter comida. Você quer carro, você vai ter carro. Você quer ser bonito, mas vai continuar feio, e aí por diante. Vocês vão ser extremamente felizes, com tudo, exceto o Gabriel, que vai continuar, desse jeito aí, mas já é casado. Não há diferença. Aí eles, pronto, resolvemos. Era uma alegria. Não, Jesus fala, vocês entendem tudo errado. A alegria que eu quero lhes dar e que excede, ou a paz que excede, ou a alegria que excede, porque ela é a bem-aventurança, uma alegria extrema, não tem nada a ver com o que você está falando.
Você teve perdas, eu também tive. Você se entristeceu, eu também me entristeci. Você se feriu, eu também me feri. Então para de pensar que aquilo que você precisa está aqui. Porque se nós nos privarmos a acreditar que as nossas necessidades serão satisfeitas nessa terra, me perdoe. Todos nós estaremos aqui apenas como meros pedintes que clamam a um Deus que pode lhes dar aquilo que eles querem. Como se Deus fosse uma loja de departamentos americana, onde você entra e você compra de uma Ferrari a um apontador no mesmo lugar, porque ele tem de tudo lá dentro. Não. O que eu posso, como se eu estivesse falando em nome de Deus, ou sendo Deus, é lhes dar uma outra perspectiva. E se vocês entenderem isso, vocês vão ser plenamente satisfeitos, mesmo que chorem, mesmo que tenham fome, mesmo que vejam injustiça, mesmo que queiram quebrar o pau, mesmo que queiram fazer o que for. Fiquem tranquilos. Eu, através do meu reino, que não é deste mundo, serei capaz de lhes dar aquilo que o meu reino é capaz de oferecer e que excede o período temporal, excede as aflições, excede as circunstâncias. Então me diga, você está buscando a felicidade do jeito, no lugar e na pessoa certa? Honestamente, não. Faz uma lista aí. Quantas vezes você já se decepcionou? Quantas vezes você esperou de alguém aquilo que ela não deu? Faz uma lista aí. Quantas vezes você sacrificou a si para benefício do outro? Quantas? Agora me diga, quantas vezes a pessoa foi pelo menos grata? Faz uma lista aí. Quantas coisas você já fez para alguém sem que a pessoa soubesse que você havia feito para ela? E ela fez juízos e julgamentos sobre você sem que ela soubesse nada do que havia acontecido. Quantas vezes você olhou para o teu armário e você sentiu que faltava alguma coisa e você não tinha condições de preencher aquele espaço? Quantas vezes você olhou para a tua roupa e você não conseguiu trocar nem a menos uma camisa das camisas que você tinha? Quantas vezes de alguma forma você entendeu que você precisava de algo que você não teve? E quantas vezes isso te incomodou significativamente ao ponto de te deixar triste? E essa tristeza assumiu o controle do teu coração? Quantas vezes? Ai, pastor, quer uma receita? A Bíblia manda perdoar 70 vezes 7, amém? Na verdade, a Bíblia manda perdoar todas as vezes que alguém te pedir perdão. E 70 vezes 7 é apenas uma figura de linguagem. Todas as vezes que o irmão vir até você, mesmo que seja 70 vezes 7, a ideia é, todas as vezes que alguém for até você, você vai ter que fazer o quê? Perdoar, amém? Isso é justiça da onde? Da terra? Lógico que não. Imagina alguém tendo que pedir para você perdão 70 vezes no mesmo dia. Meu, já fez quantas vezes para mim? 3 vezes, a quarta não vai chegar. Eu vou meter fé a fogo, vou arrebentar, porque eu não sou idiota, eu não sou babaca, eu sou crente, mas não sou bobo. Talvez você não seja crente, então nem se preocupe em ser bobo, porque a Bíblia mandou todas as vezes que alguém for até você, perdoe. Porque essa é justiça da terra? Não, é justiça do reino. Versículo 3 de Mateus capítulo 5. Mano, no Antigo Testamento eles nunca tinham visto isso. Mas seja um pobre de espírito. O que é um pobre de espírito? Ah, é um cara com demônio no corpo. Lógico que não. É uma pessoa que escolhe se diminuir, que escolhe se sujeitar, que escolhe tornar o outro maior do que ele. Aí você descobre lendo a Bíblia, não existe maior amor do que esse, de um irmão dar a vida pelo seu irmão.
Você começa a perceber que a justiça do reino não encontra equivalente humano. E aí, se você buscar a felicidade nessa terra, através da cultura dessa terra, você vai ser infeliz. Aí o seu coração começa a virar um cemitério, só cheio de coisa morta, um lixão. E aí você não entende por que você está começando a ficar friozão. Não entende que você está se confundindo com as coisas, começando a permitir que o teu coração se contamine. Entenda, você está precisando de Jesus urgentemente, de uma relação profunda e não virtual, verdadeira, contundente, para que o reino esteja em você. Porque no reino nós vemos Mateus capítulo 5 presente em nós, aonde a nossa verdadeira felicidade é produto ou fruto daquilo que Deus pode nos dar, e não daquilo que a nossa mente pode conjecturar como verdade. Aqui não é sobre comunistas, capitalistas, esquerda ou direita, ou somos do reino ou não somos. Ou acreditamos que Ele é a fonte inesgotável de alegria e a prática da sua verdade, o que realmente nos contenta, ou seremos eternos insatisfeitos, frustrados, tristes, confusos e incapazes de viver a alegria que o reino propicia, porque sempre acharemos que nos falta algo. Você acha que eu não acho? Também. Sou pastor, quantas vezes você acha que eu me frustrei com a liderança? Com os diáconos, com os presbíteros, com os líderes de ministério, com pessoas que eu dei a minha vida, me dediquei. Você acha que eu também não me frustro? Fico triste, num sentido de tristeza? Pô, cadê os caras? Ah, foi para outro lugar. Meu Deus, mas eu dei o meu melhor. Então o meu melhor não é suficiente. Ah, fulano mandou uma mensagem para o Beltrano, pastor, não quero nem te mostrar, nem me mostra, porque agora eu nem leio mais. Eu só fico, poxa vida, fiquei aí arrebentado para poder suprir a mensagem e dar a eles o que precisar. Para isso? Você começa a perceber que acontece. Você está dizendo que você é vítima? Não, estou dizendo que eu também faço isso com vocês, vocês fazem isso comigo. Porque a gente é humano. Então quer dizer que a gente vai ser uns tristes, crente velório. Que o pessoal falava que os antigamente era assim, os crentes andavam com aquela cara de piedade, Bíblia embaixo do braço. Será? Não. A verdadeira alegria e contentamento nunca vai ser afetado, ou não deveria. Ah, pastor, mas às vezes dá uma irada. Às vezes dá, mas não pequeis, está de boa, vida que segue. Efésios. Você começa a perceber que nós é que estamos confusos, porque acreditamos a algo natural, o que deveria ser puramente espiritual. Eu não acho que sou reconhecido no meu ministério. Mas é engraçado, quando aquele ministério apacentar era famoso, que agora tá na baixa, você vinha para o culto, levantava a sua mão e chorava. Eu não preciso ser reconhecido. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua. Ah, não, essa música é antiga, tá bom. Tem aquela outra lá, como é que é? Sei lá, agora eu lembrei, tem uma música que fala dessas coisas também, que eu tenho que diminuir. Nem lembra, né, meu? Você vem tocar, então tem que saber as músicas, velho. Eu vou fazer fundinho pro pastor, vai que eu ganho uma oportunidade no ministério. Como é que é mesmo aquela música? Como é que é, Alvin? Você só não vai cantar no microfone, né? Beleza. O Marquinhos quer. Que ele cresça e eu diminua, que é mais moderninha. Mas será mesmo que a gente pensa desse jeito? Não. Porque a gente transforma aquilo que para nós é a verdadeira alegria, uma interferência externa que satisfaz os nossos corações. Quer ver, ó?
falando de chamado de ministério. Rapidinho, parênteses. A vontade de Deus pode ser impedida? O que vocês acham? Quem acha que a vontade de Deus pode ser impedida? Levante sua mão. Alguém acha que Deus não é soberano? Levante sua mão. Deus, coitado de Deus, Ele tem que pedir para mim. Quem acha que Deus não é soberano? Quem acha que se Deus não quer usar você, Ele não vai até você para que você seja usado? Levante sua mão. Então por que você acha que alguém é capaz de te impedir de viver o seu chamado? Sabe a única pessoa capaz de impedir você de viver o seu chamado? Se eu pudesse, eu te dava um espelho, que é só você. Porque nós podemos apagar o fogo e resistir ao Espírito. A única pessoa capaz de impedir cada um aqui de cumprir o chamado, o Iago. Quem vai ser capaz de impedir o Iago de cumprir o chamado? O Iago. Eu não posso. Não extingais e não resistais. Hoje ele teve uma oportunidade de pregar no culto da tarde. Ele veio ele estava aqui, ó. Aqui. Nesse lugar eu lembro, eu não esqueço das paradas. Ele deve ter falado com o Ramon, que é líder. Sei lá. Pastor, por que eu não posso pregar? Não sei o que, eu recebo convite nas igrejas para eu pregar. Eu falei, você não pode pregar porque você é orgulhoso, vaidoso. E no púlpito não tem lugar nem para orgulho e nem para vaidade. No dia que você se tornar humilde, você prega aqui nessa igreja. Quando é que isso vai acontecer? Não sei, você que vai ter que me mostrar. Ele ainda era fã de uns caras. Aí eu falei, pã. Fechou a cara. Não sei o que ele sentiu na hora lá, deve ter ficado mó bravo, mas eu sou maior que ele. Deixa vir, né? Coitado. Aí, depois eu falei, você entendeu? Depois de um tempo eu entendi. Eu conversei com o Ramon, estava discipulando, eu entendi. Aí chegou um dia, eu falei, Ramon, deixa o menino pregar aí no sábado, né, Você é maior fominha, parece eu. Aí, tal. Aí a gente estava orando em casa. Apesar de ter diáconos e outros líderes, que já até pregam, ministram, Deus ele falou para eu fazer algumas coisas como se fossem atos proféticos, como se fosse um reboot, como se fosse o start de um novo tempo. E aí eu chamei especificamente o Ramon, apesar de já ser diácono, mas nunca havia pregado num culto, e chamei o Iago, representando uma nova geração. Foi um ato profético, vocês nem sabem disso. Eles vão lá ministrar. Aí eu falo, Iagão, como é que foi? Nossa, pastor, fiquei com tanto nervoso. Falei, agora sim. Mateus capítulo 5, no versículo 3. Pobre de espírito, ele se diminuiu. E ele tem uma capacidade oratória muito boa, fala bem em público, é espertinho, mas não era humilde. Era vaidoso, achava que era bom. Aqui não tem lugar para bom. Aqui tem lugar para um único que é bom. E Jesus fala, quem que tu dizes que é bom, bom é o Senhor. Igual nosso amigo lá. Pronto. O fruto da bem-aventurança começou a aparecer na vida dele. Ele está começando a entender quem ele tem que ser no Senhor. Tomou uma raquetada, foi ficar quieto, digeriu. E tantas outras, pela ausência, das figuras familiares na vida dele, a gente acaba tendo que fazer às vezes. Isso é bem-aventurado, mais do que feliz. Cumpriu o destino, vou te fazer um homem. Pastor, eu sou homem agora. Aí até arranjou uma namorada, ou Deus arranjou para ele, porque em alguns casos eu não consigo ver outra razão a não ser milagre. Tira a máscara, eu estou longe. Só para vocês entenderem. Não, é lógico. Tira, estou falando para você. Vai. Entendeu? Eu não vou trazer porque ela é muito tímida. Se eu trouxesse a namorada dele aqui, pedisse para ela ficar aqui, fala, tira a máscara, vocês iam falar, pastor, Deus é grande mesmo.
Porque, né, mano? Você tá ligado? Conserva. A Bíblia pede para você casar com a mulher da sua mocidade. Nesse caso, faça esforço. Porque mais bonita só pela graça, né? Nem pela graça, porque você já está agindo pela misericórdia. Mas isso é bem-aventurança, não o caso dele arranjar namorado, porque isso é milagre, né? Bem-aventurança é a conduta dele no que diz respeito à sujeição. É o reino. Se nós entendêssemos isso, as nossas relações seriam muito mais práticas. Falei com você, Ivan, devo ter falhado algumas vezes, como ele já falhou comigo, vice-versa, sem ser literal. Eu perdoo, você perdoa, estamos juntos. Acabou. Há contentamento em tudo aquilo que ele tem vivido na comunidade. Eu acho que há contentamento no coração dele em relação àquilo que ele me vê como pastor da casa dele, da esposa e do filho. Isso é o estado de alegria completo, que promove reino. E aí a gente vê a justiça acontecendo, o reino se manifestando, a glória de Deus invadindo, o poder estando presente. Por isso que o termo Macários, que faz identificação no grego para bem-aventurança, é tão perfeito, porque ele externa um estado de alegria incomparável. É uma pessoa extremamente feliz. A gente vê a ideia de bem-aventurança presente em Apocalipse depois, no Novo Testamento, também fazendo menção a um estado que a gente pode chamar de gozo. O gozo é aquele prazer que não tem tamanho. E qual é a palavra que o Senhor diz? Entra para o gozo do seu Senhor. Entra para um estado de prazer e de satisfação que você nunca terá fora de mim. E aí a gente entra e vai para a glória, para a eternidade, plenamente satisfeito. A ideia da bem-aventurança é a mesma. Eu quero que você entenda, querido, que há uma necessidade urgente de desassociação do que realmente é a alegria, da verdadeira alegria. Fiquei muito feliz quando meu filho nasceu, fiquei muito feliz quando eu me casei, fiquei muito feliz quando eu comprei um carro, fiquei muito feliz quando eu passei em alguns concursos públicos, fiquei muito feliz em um monte de coisa. Fiquei feliz. Mas eu nunca fui bem-aventurado por causa disso. Porque se um dia faltasse o dinheiro, eu seria bem-aventurado por acreditar que nunca um justo mendigou pão. Se um dia, e quando um dia eu morrer, porque eu vou morrer, eu vou ser bem-aventurado, porque até aqueles que creem no Senhor, quando morrerem, não morrerão, mas nasceram da morte para a vida, terão vida eterna. Então eu sou bem-aventurado porque eu creio e não vou morrer. Eu sou bem-aventurado em tantas diferentes situações da minha vida, que tudo aquilo que eu possa experimentar na terra não se compara. Não se compara com a alegria que está por chegar e vai ser a manifestação completa de quem é o Senhor. Mateus capítulo 7, no versículo 24, por favor, para terminarmos. A gente vai ler até o 27. Olha o que diz o texto. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E descansou a chuva, e desceu a chuva, e correram os rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Você percebe que o início da fala de Jesus, em Mateus capítulo 5, ela é depois somada a diferentes outros ensinamentos, capítulo 6 e no capítulo 7, são os mesmos ensinos, e ele abre falando o quê?
bem-aventurado? Ele estabelece a base dos seus ensinos, e a partir dali ele vem ensinando no capítulo 6 e no capítulo 7, deixando claro qual é a fonte de verdadeira alegria para o homem, e porque ele afirma, você vê ele afirmando no versículo 27, que a consequência daqueles que não obedecerem esses ensinos será o fracasso total. E no versículo 28 e 29, ele encerra o Sermão do Monte. Então o Sermão do Monte começa no capítulo 5 e termina onde? No capítulo 7. E ele termina a sua instrução, porque a minha Bíblia, Almeida Revista Atualizada, que eu uso aqui, ela tem marcador daquelas falas de Jesus em vermelho. Olha aqui, ó. A fala de Jesus, ela é apresentada, não sei se você consegue ver, até o versículo 27, que ele fala que vai dar ruim para aquele que não ouvir a vontade dele. No versículo 28 e 29, vem as falas do escritor, daquele que está fazendo a redação de Mateus, do Evangelho de Mateus, que aí ele fala: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, ou seja, dos seus ensinos, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. No fim ele diz: Jesus ensina como ele vive, e não apenas por aquilo que ele diz. E eles viam o reino em Cristo, porque o Cristo era realmente o rei desse reino. Lembrando que a gente já falou sobre discípulos nesses cultos passados, e sobre a construção da doutrina de Jesus, da sua cosmovisão, e da necessidade como discípulos de replicar as suas atitudes. Você descobre algo que vai além do seu pensamento. Você inicia o Sermão do Monte no capítulo 5 e termina no capítulo 7 com ele dizendo: se você não obedecer isso, vai acabar com tudo, vai dar ruim e sua vida vai ser um fracasso. Ele inicia dizendo que a verdadeira alegria não tem nada a ver com essa terra, mas tem a ver com a eternidade. Você percebeu? Nós estamos errando, nós estamos falhando nos nossos julgamentos e nas nossas percepções. E eu particularmente, querido, eu quero te provocar a reconsiderar como você tem buscado a felicidade. Porque a partir de hoje a gente vai fazer uma série de sermões, de pregações sobre as bem-aventuranças. A gente vai trabalhar aí cada um dos 2 tópicos por culto no domingo, sobre as bem-aventuranças, que são 11, para que hoje não ia dar tempo, já é 9h30. Hoje foi a introdução dessa série de pregações sobre a bem-aventurança, e eu espero que você não falte no culto. Pastor, está difícil de conseguir vaga. A gente está transmitindo, então acompanha da tua casa. Se deu ruim, na pior hipótese, você assiste lá no canal do YouTube, porque a pregação está lá para que você assista. A gente não pode ser enganado, amém? No culto passado Deus falou para olhar para as raízes e cuidar delas. A gente vai fazer isso. A gente vai viver o que Deus tem para nós. Nós vamos resgatar as árvores que estão secando, vamos encher de água, botar adubo nas raízes, fortalecê-las, porque todos aqui foram chamados para dar muito fruto, e vamos viver tudo que Deus tem. Você que está chegando na casa, assistindo pela primeira vez, é hoje um convidado pela live aqui, de alguém que compartilhou na rede social, e você está assistindo conosco. Eu quero que em nome de Jesus seu coração se encha de uma esperança que vai além do pensamento humano, e que você acredite que tudo aquilo que não tem ao teu redor, apesar de te causar dor, vai te dar a certeza de que Deus pode consolar o teu coração e suprir a sua tristeza. Apesar dela ter um motivo de existir, a sua lágrima não vai cair em vão. O Senhor vai estar secando cada uma dessas lágrimas. Porque se você se sente humilhado de alguma maneira, pode ter certeza que a melhor coisa não é apenas a humilhação terminar, mas é a certeza de que Deus está enxugando as tuas lágrimas. Então vem com a gente no nome de Jesus, aprender sobre tesouros do trono, tesouros do reino, riquezas que vão além da mente humana, no nome de Jesus. Amém, queridos? Nós somos uma nação que é apenas peregrina nessa terra, então não permita que esse mundo te aprisione. A liberdade em Cristo,
porque Ele nos separa das necessidades da terra e nos coloca plenamente dependentes dEle, em tudo e para todas as coisas. Fique de pé em nome de Jesus, aplauda ao Senhor.